tem essa questão da dívida aí, para a gente estar batendo um papo. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Hoje eu trouxe uma informação muito importante que diz respeito às contas do Corinthians. A dívida do Corinthians aumentou em 718 milhões, 700 milhões, tá? Aproximadamente 700 milhões. Como falta ainda a diretoria entregar algumas documentações, algumas comprovações ao CORE, especula-se que essa dívida deve ser maior ainda e vai aumentar um pouco esse valor de 700 milhões, tá? É bom deixar bem claro que, para quem às vezes duvida, né, da informação, aliás, o meu timão já confirmou a minha informação, muita gente já confirmou, né, porque esses valores que eu estou passando chegaram ao CORE e depois chegaram até mim, tá? Esses valores dessa dívida aí de 700 milhões. Inclusive o meu timão confirmou, e o meu timão ainda traz uma informação que eu não trouxe, diz que foi o próprio Augusto Melo que enviou documentos com esse valor da dívida de 700 milhões, tá? Então, só para você ter uma ideia, né, a veracidade que há nessa informação que eu trago, como todas, né? E aí eu trouxe essa informação que a dívida aumentou em 700 milhões, tá? 700 milhões é muita coisa. E eu recebi uma informação agora no meio da tarde, que diz que a dívida, ela ainda, né, com os próximos documentos que vão chegar, ela pode aumentar em mais 100 milhões, que seria 800 e alguma coisa. Essa é uma informação importantíssima. Por quê? Porque o Augusto Melo, ele aumenta a dívida dele de uma maneira absurda em apenas 1 ano de mandato. Onde vai parar o Corinthians? Pra você ter uma ideia, o Duílio Monteiro Alves entregou o Corinthians com uma dívida ridícula de 1 bilhão e 700 milhões, somando a Arena com o clube. Hoje a dívida já está em 2 milhões e 500, somando a Arena e clube por conta, né, desse aumento. Em 1 ano, 700 milhões. O Augusto Melo conseguiu, por exemplo, superar a dívida do Andrés. Lembra? O primeiro mandato do Andrés, lá na época do Ronaldo e da Arena, foi muito bom. Todo mundo gostou, o Corinthians teve uma sequência boa de títulos. E o último mandato dele, muita gente criticou, porque a dívida, né, que ele deixou no seu mandato, ela aumentou em 350 milhões. A que ele deixou no seu mandato, de 3 anos. Só estou trazendo o Andrés como parâmetro, porque ele talvez seja o mais criticado, para você entender o tamanho dessa dívida, desse déficit do Corinthians hoje, do Augusto, de aumentar em 718 milhões, podendo isso ainda subir. Então, se você somar, né, a dívida dos últimos 12 anos, 10 anos, das últimas 3, 4 gestões, o Augusto conseguiu, em 1 ano, superar isso de uma maneira absurda.
tá? Tem uma nota oficial, eu sou muito honesto no meu trabalho aqui. Nessa nota que o Corinthians traz o valor, você vê que o Corinthians faz uma nota para rebater uma matéria da Central do Timão. Mas o Corinthians não solta nenhuma nota aqui para rebater a minha informação dos 700 milhões. Porque a informação é verdadeira. O Corinthians não fez nenhuma nota contra mim, porque a informação é verdadeira. Mas o Corinthians dá uma explicação no meio da nota que eles rebatem a Central do Timão, com uma outra informação que não é a que eu tenho. Eles trazem aqui uma informação, ó. Adiantamos que o balanço de 2024 do Corinthians vai apresentar receita recorde, vamos ver, resultado operacional gerencial próximo de zero, aumento de dívida com impacto gerencial da atual gestão estimado em cerca de 400 milhões. Olha só, pagamento de juros em 2024 próximos a 300 milhões, relativos à dívida de gestões anteriores. Então, olha aqui. Eu não sei se isso aqui é jogada de números. Põe para cá, põe para lá. Isso aí só o tempo vai dizer, os especialistas. Mas o Corinthians admite aqui a dívida de 700 milhões e diz que 400 milhões são da atual diretoria e 300 que são juros que estão pagando do passado. Se isso, por exemplo, né, se confirmar, já é um absurdo. O Augusto já tem um recorde de todos os presidentes com 3 anos de aumentar a dívida já em, por exemplo, 400 milhões. Tá? Só para você ter uma ideia. Mas pessoas dentro do Corinthians me falaram que é muito jogo de números, né? Isso existe muito na questão de você fazer as contas ali. Existe aquela... Não estou falando que é o caso do Augusto, mas existem, né, nas histórias dos presidentes maquiagem de números. Então, vamos falar que você quer para cá, para lá. E falaram para mim que é o seguinte, desses 700 milhões, não vai ter como dizer que não é os 700 da gestão do Augusto. Porque falaram que é só pegar todos os balancetes desde 2017 que vão comprovar que os 700 milhões é da gestão do Augusto. Aqui em nota oficial, tem que dar os dois lados, isso é jornalismo, ele está dizendo que dos 700 milhões que aumentou a dívida, então a informação dada por mim em primeira mão, com exclusividade, na hora do almoço, no programa Almoço com a Fiel, eu trouxe essa informação com exclusividade, essa informação está confirmada pelo Corinthians. A dívida aumentou em mais de 700 milhões de reais e o Augusto Melo diz que 400 milhões são da gestão dele. Essa é a situação hoje do Esporte Clube Corinthians Paulista. Está confirmada a minha informação em nota oficial pelo próprio clube que há uma dívida só no ano de 2024 de 700 milhões. 400 milhões da atual gestão, 300 milhões em juros. E claro que isso ainda vai ter que ser revisto se realmente esses 300 milhões, né, são realmente de juros da antiga gestão, tá? Porque o Core diz que não. O Core diz que os 700 milhões são dessa diretoria, tá? E a diretoria está aqui dizendo que dos 700 milhões, 400 são deles. Então, Augusto Melo, a diretoria atual já está confirmando a minha informação de uma dívida de 700 milhões por ano e ela diz que 400 milhões são realmente da diretoria, deles, que já é um absurdo. Pra você ter uma ideia, se for só os 400 que eles estão falando, o Augusto já bateu o recorde de todos os presidentes ficando 3 anos. O Andrés, que aumentou a dívida em 350 milhões, foi quando ele terminou o segundo mandato dele, que foi o pior mandato dele. Não foi aquele no mandato top. No mandato ruim dele, ele deixou uma dívida de 350 milhões e vendeu os name rights. O Augusto consegue, no primeiro ano, 700 milhões de dívida. E tem que entender uma coisa. Se esses 300 milhões forem de juros, por exemplo, o Andrés pegou um monte de dívida do Roberto. Então não dá para você ficar também pondo a culpa de quem vem lá de trás. Bom, se assumiu, beleza. Mas uma coisa essa diretoria já admite, tá?
400 milhões da dívida é deles, é da atual diretoria. Eles conseguiram, gente, está confirmado em nota oficial pelo Corinthians a informação que eu, tá, Samir Carvalho, vocês sabem a seriedade do meu trabalho. Se falar alguma coisa, não sei o quê, é mentira, distorcer. Você não falou que o Corinthians ia contratar, ia fechar com o Emirates? Mentira, mentiram para vocês, eu nunca falei isso. Eu falei que ia ter uma reunião em Londres que o Augusto me disse que teria, dei até a fonte, que o Augusto, na época, permitiu que eu falasse. Eu falei, Augusto, eu vou falar que foi você, porque estão falando que é mentira. Ele falou, pode falar que fui eu. Tinha reunião, né, marcada lá, mas não fechou. E agora essa informação que eu trago ao meio-dia, que aumenta a dívida do Corinthians em 700 milhões de reais, está confirmada em nota oficial pelo Esporte Clube Corinthians Paulista.